última mesa redonda desta manhã vai falar sobre partilha patrimonial, uma análise à luz do direito e da psicanálise. Para coordenar esta mesa, nós convidamos a advogada Anne Lacerda de Brito, o palestrante, mestre e doutor em Direito Processual, Civil e Juiz de Direito, doutor Rafael Calmon. A palestrante, doutora em Literatura e Psicanálise, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, doutora Darlene Viana Gáudio Ângelo Troncoá. Bom dia a todas e todos. Quero parabenizar primeiro a organização do evento, que já vem nos brindando desde ontem com ótimas palestras, ótimas reflexões. Segundo, dizer que é uma honra estar aqui representando a Comissão de Família da OAB num tema tão importante, tão caro para quem advoga em direito de família, para quem lida com famílias, e que os desarranjos justamente da psicanálise podem trazer tantos problemas para a parte jurídica. Então, sem mais delongas, passo a palavra primeiro na perspectiva do direito com o doutor Rafael Calmon. Bom dia, tudo bom? Olha, eu vou falar dali de baixo, eu gostaria, se possível, reduzisse as luzes, porque eu vou projetar alguns slides, dá licença aqui. Bom, esse congresso, a importância dele é transcendental. Por isso eu gostaria demais de agradecer o convite feito pela Escola Lacaniana, a autorização que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo me deu de participar, a OAB e o IBDFAN, que estão sempre participando, sempre na frente do direito e interagindo o direito com outros ramos do conhecimento. Eu estou vendo aqui vários juízes, desembargadores, doutor Jaime, doutora Jovita, estava aqui o desembargador Jorge Henrique. A importância disso é curioso por um certo ponto, porque se a gente parar para pensar, mais ou menos como a gente pensa assim, se a gente refletir assim, o que seria da minha vida hoje sem a internet? Como é que a gente pensa que a gente vivia há pouco tempo sem as facilidades que a internet dá? E no direito, quando a gente percebe a interação dele, especialmente com a psicanálise, com a psicologia, a gente reflete não só, é claro, outras ciências como a antropologia também, a gente reflete e fala como tanto tempo a gente visualizou o direito sob um enfoque tão fechado, Como que a gente fechou os olhos para uma realidade, como a gente vivia lá atrás, fazendo esse paralelo com a internet, como a gente atuava fora dessa perspectiva, essa perspectiva ampla. O que chega para a gente é só uma ponta, leia-se, do direito. E do direito que atua só com o direito, não aquele profissional do direito que também atua com mediação, com outras áreas. Então, assim, centrando em três figuras, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia. A gente recebe uma ponta, um fragmento de algo que é muito maior, que é o conflito. E nós não somos formados em conflito, nós não temos preparação para entender o conflito. E nem estou certo se a gente deveria entender tanto de conflito, mas a gente jamais pode negar uma coisa. Nunca podemos deixar de fazer a diferença que existe entre conflito e entre litígio. Nós, profissionais do direito, e eu volto a falar, não os profissionais que atuam também com outras valências, nós, juízes, promotores e advogados, atuamos numa parcela muito específica que é exatamente a do litígio aqui, O conflito, ele pertence às partes, mas não é raro a gente, infelizmente, ver posturas de profissionais do direito, volto a falar essas três figuras, se imiscuindo no conflito, tomando o conflito do cliente ou do jurisdicionado como se fosse dele. Então, em audiências, a gente consegue ver muito alguns advogados mais afoitos. A gente vê, às vezes, o juiz hiperpublicista interferindo na prova, querendo fazer prova a todo custo, sem perceber, talvez, na maior das boas vontades, que ele está ferindo de morte a imparcialidade que ele deve ter. E sendo parcial quando a lei talvez não quisesse que ele adotasse essa postura, porque para isso tem um terceiro especializado, que é justamente o Ministério Público. Então, veja que a gente, às vezes, na maior das boas vontades, mas sem compreender bem essas distinções, que o conflito pertence à pessoa, e é natural, a gente está aqui aprendendo nesse congresso, a importância de um congresso desse, eu já ressaltei, e volto a ressaltar na minha perspectiva, e acredito que na perspectiva do Poder Judiciário, seja ele de onde for, é super importante por causa disso, é perceber, aprender a abrir os olhos, aprender a abrir a mente, e perceber que em alguns pontos, nós do direito, esses três profissionais que eu volto a falar,
eles são incapazes de lidar com isso. A gente percebe o conflito há pouco tempo, nas faculdades, há muito pouco tempo, faz parte da grade curricular meios de solução de conflitos, sendo que diversos países no mundo já estudam isso há muito tempo. Em Harvard é famoso o desenho Harvard de solução de conflitos. A cada conflito, ele traz com ele diversas valências. Eu não posso tratar o conflito A, desenvolvido entre as pessoas João e Maria, fictícias, como se fosse o conflito B, desenvolvido entre Pedro e Antônia. É impossível. Mas o judiciário, até que ponto ele pode se imiscuir nisso? Falar de direito, todos nós do direito, quem aqui for do direito sabe, é falar de limites. A gente sempre, no direito, convive entre a dúvida, produção de prova e o juiz sendo hiperpublicista, ou não produzir essa prova e deixar isso ao alvedrio das partes. A gente interfere, até que ponto, flexibilizando um processo e ferindo a imparcialidade, ou deixando o rito ser o rito teórico, abstrato, e com isso talvez não alcançando justiça. Então, o limite está sempre correlacionado com o direito. E isso está todo dia nas nossas mesas. Faz parte da nossa agenda, constantemente. E há pouquíssimo tempo, a gente não enxergava isso. Graças aos aportes da psicanálise, da antropologia e de diversas ciências sociais com as quais o direito não dialogava há pouco tempo, a gente conseguiu detectar essas distinções. E o que é mais importante? Como que isso se materializa no ambiente processual? No ambiente jurídico? Pode ser no pré-processual, quando o cliente, que ainda nem é um cliente, ele adentra o escritório de um advogado ou da Defensoria Pública, ou chega à mesa do Ministério Público para ele resolver, para ele demandar. Ou seja, é quando um conflito vai se transformar em litígio. Até judicializar esse conflito, ele faz parte da nossa essência. Isso, pelo que eu pude aprender aqui, também pelo que eu já li, o conflito faz parte da natureza humana. E é natural que seja assim. Judicializar é uma opção. A gente, às vezes, não escolhe o conflito, mas judicializá-lo é uma opção. Na maioria das vezes, salvo, é claro, ações públicas, que não é o caso aqui. Eu fiz um corte, eu tive que fazer um recorte, claro, para a gente, né, não perder muito tempo. Então, eu escolhi o divórcio e a questão patrimonial. Então, durante mais um tempo, muito tempo, há não muito tempo atrás, ou seja, algo recente, todos nós do direito enxergávamos o divórcio na perspectiva puramente jurídica. Só que o divórcio era visto por nós, às vezes ainda é, como um ato. Porque nos manuais de direito de família, o melhor termo seria o direito das famílias, ou direitos das famílias, porque mudou de perspectiva, a gente aprende o divórcio como um ato, como algo isolado. O que é uma decisão que a pessoa, por qualquer motivo, não quer mais continuar casada, porque divórcio pressupõe casamento, mas se aplicaria a um rompimento de união estável também, ou de qualquer família, o nome que você quiser dar. Só que o divórcio não é estático. Ele nunca foi e nunca vai ser. Ele é altamente dinâmico. O direito enxerga ele, ou enxergava, como algo estático, mas ele não é. Ele não é linear, não tem como. Uma questão super importante dessa, de nível de estresse altíssimo nos envolvidos, ser algo linear, previsível. Ele é altamente oscilante. Não é um ato. É isso que nós, profissionais do direito, especialmente, temos que enxergar. O divórcio não é um ato, ele é um processo, ele é uma jornada. E estudiosos de outras áreas, e daí a importância, novamente, de ressaltar, de um congresso como esse, já estudaram, perceberam que ele não é estagnado, ele é fásico. Então, há muito tempo, descobriram que ele tem praticamente 6 fases, nas quais ele pode ser resumido. Isso partiu de um estudioso americano chamado Paul Boerhaave. Tá ali, ele publicou esse livro em 1971, no original, tá? Divorce and After. Então, ele chegou a essa conclusão aqui, ó. Essa conclusão. O divórcio teria 6 fases. Então, o divórcio poderia ser enxergado na perspectiva emocional, ele teria a fase emocional, quando seria a morte do amor, a morte do carinho, a morte do afeto. Mas percebam, isso está no íntimo. Isso está no domínio da mente, ou não no domínio, mas está na mente da pessoa, está no coração. O direito não enxerga, ele não pode enxergar essa área. Isso compete, sim, a outros profissionais que interagem conosco do direito, mas não a esses 3 personagens que eu estou aqui me resumindo como personagens do direito. O divórcio também ele se apresenta de uma forma social. O que seria o divórcio emocional? É a morte por dentro.
não ama mais. Acorda ou depois de um processo percebe que aquela pessoa que está ao seu lado não é com quem você quer mais continuar. Mas isso não necessariamente vai ser manifestado. E por que não? Por incontáveis motivos. Uma perda de um emprego, uma morte recente, não vai causar um trauma nas crianças, enfim. A realidade é muito rica para a gente tentar condensar em palavras. Uma outra perspectiva do divórcio é o divórcio social. Ele também se apresenta dessa forma. Quantos de nós não vimos, especialmente agora com redes sociais, aquele casal que é nosso vizinho, é nosso companheiro, não é nosso amigo, mas é nosso conhecido da academia, você sempre vê o pessoal junto. E de repente, começa na noite a sair um sozinho. Não está ainda se relacionando com ninguém, mas você começa a ver sozinho, começa a ver isolado, nas fotos com outros amigos. É o divórcio social acontecendo. O divórcio também ele é enxergado na perspectiva financeira. Como? Super relevante para a gente, é nesse ponto que eu vou me apegar mais. Porque durante o casamento acontecem aquisições de bens. E o meu recorte vai ser novamente filtrando, vai ser do divórcio para agora para a partilha de bens, daqui a pouco eu vou me encaminhar. Então vai ser super importante esse aspecto. O divórcio financeiro. Por quê? Porque você já não tem mais na visão do outro um casal. Então você está livre na tua mente para fazer o quê? Eu não vou investir mais patrimonialmente nesse casamento, nessa união. Faz sentido, doutor Jaime? Não faz mais sentido a pessoa ficar investindo naquela união. Então é nesse momento que o direito atua também, porque é super perigoso, porque começa a haver dissipação de bens, começa a haver desvio de dinheiro, começa a não mais ser empregado o salário, como era de costume, naquela união. Isso está no campo emocional. A gente não percebe, porque na nossa mente, nós do direito, a gente enxerga o divórcio como um ato. O divórcio também pode ser manifestado na perspectiva psicológica, segundo o Bohannan. O que seria isso? Seria a etapa final, aparentemente, porque seria a aceitação do fim dessa trajetória, dessa jornada que é o divórcio. O divórcio legal a gente enxerga. É esse que bate na mesa do advogado. É esse que bate na mesa do juiz. Quando manifesta para a gente aquele suposto ato, que na verdade é uma jornada, faz sentido, doutora Patrícia? A gente enxerga isso aqui. Estão pedindo, então vou decretar esse divórcio. E essa aqui é uma etapa super perigosa. Se desse para chegar um pouquinho para cá. O parental. O parental, não todo divórcio tem, nem todo casal brigado. Nem todo casal tem filhos, mas quando tiverem especialmente filhos incapazes, é naquele momento em que a criança ou o adolescente ele percebe que aquilo que sempre foi um, afinal papai está comigo no supermercado, mas mamãe está aqui com ele também, olha, papai está aqui. É quando ele percebe que são dois naquela relação, ou mais numa multiparentalidade. Então afeta especialmente os incapazes da relação. E nós nunca enxergamos isso. O divórcio emocional, especialmente, esse aqui, colocado em perspectiva, se forem analisá-lo, fragmentar só dessas 6 etapas, só o divórcio emocional, você enxerga isso, né? Ele tem 5 fases. Então, uma das fases do divórcio, que é o divórcio emocional, ele é, por sua vez, dividido em 5 outras fases. Então, nessas fases, a gente enxerga raiva. Qualquer um de nós pode conseguir imaginar isso que eu estou falando. Seja em parentes, seja no que nós já vivenciamos, conhecidos, seja no que nós lemos. Negação, aceitação, depressão e negociação ou barganha. E isso, para os estudiosos da psicanálise ou da antropologia, já perceberam há muito tempo a ligação que isso tem, né, doutora Vera, com um outro fenômeno. As 5 fases do luto. Eu conversava agora há pouco com o Dr. Weidson, que está ali atrás, psicanalista do TJDF. Luto, a gente liga à morte. A gente, na visão leiga, né? Não é nem do direito, nós profissionais do direito, nós, leigos, não somos versados em psicanálise e antropologia, a gente entende o divórcio, o luto como uma morte, né? A perda por uma morte. Mas, basicamente, sinteticamente, bem grosseiramente resumindo, tentando resumir uma palavra rica como essa, a gente consegue condensar no luto a dor da perda, qualquer perda. Então tem a perda do emprego, tem a perda da pessoa amada, tem a perda de um filho, tem a perda pela morte, tem a perda do cônjuge. Então, percebam, as 5 fases do luto foram desenvolvidas por essa psiquiatra suíça chamada Elizabeth Kubler-Ross, mas que atuava nos Estados Unidos, também antigo, essa Martins Fontes é em 2019, agora a 10ª edição do livro dela, tem em português sobre a morte e o morrer. Então, seria mais ou menos nessas frases assim, que a gente condensaria as 5 fases do luto. Na negação, não, está tudo bem.
vai acabar bem, eu estou tranquilo. Você não está tranquilo. Você está saindo na rua com roupas estranhas, você está se comportando mal perante os seus amigos, mas você diz que está tranquilo. É a negação. Aí depois vem a raiva, fala, não acredito, estou com raiva disso, não é possível, isso não é justo que aconteça comigo, sempre fui bom, sempre... A negociação ou a barganha é quando você fala assim, não, está doendo tanto que eu aceito qualquer coisa. Vamos tentar voltar? Vamos dar uma saidinha? É aquela recaída que vai na ligação de sexta-feira, aquela fuçada na rede social à noite da sexta-feira. Né? Também tem a depressão. E aí já está se encaminhando para, teoricamente, porque teoricamente a gente vai ver, para o fim dessa jornada, que é só uma das etapas, eu só estou nessa etapa. Então seria a depressão. É meio falar, aí vem a expressão que a gente mais conhece como luto, né? É a dor da perda, eu estou sofrendo, estou em depressão por causa disso. E depois vem a aceitação, o almejado é isso aqui. Porque é normal, qualquer um psiquiatra, qualquer um psicanalista, qualquer um antropólogo que estiver aqui nessa sala vai compreender com a maior naturalidade do mundo isso que eu estou falando. Talvez os profissionais do direito, esses 3 personagens, e eu não estou generalizando, eu estou falando muito por mim, eu não tinha essa noção há pouco tempo. Era para ser, então, aceita. Só que qual o problema que eu falei assim? O ideal é que circulem essas 5 fases. É que elas se sobrepõem. Às vezes você está quase aceitando, mas você volta para a depressão. E a depressão faz com que você negocie. E a falha na negociação faz com que você tenha raiva. Entendeu? Então, são camadas sobrepostas e intercomunicantes. Assim. Elas se confundem às vezes. Então, ótimo, Rafael, você está falando isso, que viagem que você está fazendo, você nem é psicanalista para falar. Não sou mesmo, não. Mas como isso manifesta no conflito? O conflito pertence aos conflitantes. Né? Para nós do direito, as partes, que estão ali inteiras, mas a gente chama de partes. Mas como isso repercute principalmente no litígio? Da Jorge gostou. Como isso repercute no litígio? E aí sim é o que a gente... Faz sentido, doutor Jaime? Como que isso repercute no litígio? No litígio, e aí que é o processo. Autos. Aquela coisa que está na nossa pasta, se for físico. Bom, como eu tive que fazer esse recorte, porque o tempo é curto, vamos falar do aspecto patrimonial. A trajetória afetiva, aquela, envolve namoro, noivado, as tratativas, e eu estou falando casamento só porque eu escolhi, tá, pessoal? Escolha arbitrária minha, mas eu tive que fazer um recorte. Mas qualquer união isso se aplicaria, tá? Então, as tratativas. Então, eu fiz uma linha imaginária do tempo aqui. Teriam as tratativas, normalmente o que aconteceria? A união oficial, no meu exemplo, casamento, e no meu exemplo vai acabar mal. Então, porque eu tive que escolher. Eu sou mal. Divórcio. Então seria a trajetória afetiva. Começa, claro, com as tratativas, tem a união, que é o ato, e teria o divórcio. E eu fiz essa linha aqui para a gente identificar um evento que é muito comum e muitas vezes não vem recebendo a atenção devida, que é a separação de fato. Ok? Então essa seria a trajetória afetiva. A trajetória patrimonial acompanha essa trajetória. Então perceba que é igualzinho. Só que, o que acontece no campo patrimonial? As primeiras aquisições daquele casal, que vai vir a se casar, no meu exemplo aqui, entre 2012 a 2016, acontecem antes, na fase das tratativas. Então começam os primeiros financiamentos, os bens de menos relevo. Na união acontecem as principais aquisições. Geralmente a quitação, a troca, a casa de praia. Aí você está falando, Rafael, de pessoas de um certo nível econômico? Pode ser. Vamos falar de outras pessoas? Também tem aquisições. Então tem o principal carro dessa família. Começam a fazer as bases para um apartamento. Não importa. O ritmo é geralmente o mesmo. E no meu exemplo trágico, vai ter o divórcio. Então vão ter as últimas aquisições. Porque a partir dali, a união se dissolveu. Então, o que vai ter vão ser aquisições singulares, pelos componentes dessa união, que agora vão ser, no meu exemplo, divorciados. E a separação de fato também está aqui no mesmo momento da linha do tempo que estava na anterior. Então, já que eu tive que fazer esse recorte, eu falava agora há pouco que o divórcio é uma jornada, é uma coisa fásica, para a gente importa muito isso aqui. Ó. Eu ampliei, sobrepus as duas, a azul e a vermelha, nesse momento, ó, que é entre o fim do casamento e
o efetivo divórcio. Partido no meio por essa linha, esse fenômeno, esse fato que é a separação de fato. Por quê? E agora, para os profissionais do direito, faz total sentido. Porque, nesse momento, a gente lembra, o divórcio é um processo. A gente enxerga como um ato, mas ele é uma jornada. Então, se eu estou no divórcio financeiro, na minha cabeça não faz sentido, como eu falei para o Dr. Jaime agora há pouco, eu investi naquela família. Então, onde fica o meu afeto, o meu emocional e o meu psicológico? Eu falo, eu não vou mais investir nessa família, eu vou ter outra pessoa, eu vou viver sozinho. Só que eu não estou divorciado ainda, porque o divórcio não é um ato, ele é uma jornada, ele é um processo. Então, na minha mente, no meu coração, eu já estou divorciado. Tenho certeza que eu não quero aquela união. Mas não o meu cônjuge. Então, se a gente pudesse tentar colocar em gráficos esses 5 sentimentos e emoções, amor, raiva, expectativa, remorso e vingança, então cada um numa cor, esse passador está passando, cada um numa cor, então eu fiz a linha do tempo aqui, ó, de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, que é aquela recorte que eu fiz aqui, ó, de 2016 a 2018. O casamento está no fim e vai caminhar para o meu exemplo aqui, para o fim trágico do divórcio. Então seria o amor, digamos, uma linha mais ou menos homogênea, assim, meio linear. Só que a raiva, por exemplo, veja, o remorso, e é claro, isso tudo é fictício. A gente poderia conjecturar aqui, para sempre, como que a gente vai entrar no coração e na mente, é impossível. Só que em que momento desse vai ter, por exemplo, a data da separação de fato para nós do direito? Como que a gente consegue, tendo esse turbilhão aqui de emoções, tendo talvez a perspectiva racional sobrepondo a emocional, como que a gente consegue aferir a data da separação de fato? Super difícil. Outra questão polêmica, quando que cessam as aquisições? Lembra do divórcio financeiro agora há pouco? Como evitar fraudes? Olha o divórcio financeiro. Percebam a importância de você notar que por trás daquele ato tem uma jornada. Pleitear ou não alimentos. E o que chega na nossa mesa? Sempre. Pedido de prisão civil. E quantos motivos de prisão civil não são vingança privada, porque está na fase da raiva, está no ódio. O aspecto de financiamentos. Para de pagar o financiamento. Afinal, na mente dele, está no divórcio emocional, não tem mais interesse. E aqui ele falei ele, porque eu estou vilanizando os homens mesmo de propósito. Ele não vai mais pagar. Isso vai bater no judiciário. Todos esses fatos, e eu já estou encerrando, vão bater no judiciário. Financiamentos e um dos terríveis para nós do direito. Com quem fica a morada da família? Quem vai continuar habitando? Quem tem filhos? Quem não tem filhos? O homem, a mulher, e numa relação homo, que não tem nada a ver aqui de distinção entre homo e hétero, é só para efeito de argumentação. Quem fica com a morada da família? Pessoal, então eram esses os questionamentos que eu queria trazer para vocês. Eu volto a agradecer, meu tempo esgotou. O convite que foi me feito pela Escola Lacaniana. Agradeço ao Tribunal de Justiça por ter me liberado de participar. Eu estou no Instagram, no Facebook, caso vocês queiram me acompanhar lá. Eu tenho um trabalho, toda terça eu faço uma live, a live do Rafa. É a live mais legal que tem. Então, obrigado pelo convite. Boa tarde.